O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Uniões antipáticas. Pergunta de número 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Caríssimos irmãos, o tema que hoje nos reúne convida-nos à reflexão sobre o compasso da existência. Repare o ritmo da própria vida. Assim nos aconselha José Carlos de Luca em seu livro Dentro de Mim. Vivemos tempos em que a pressa se tornou regra, o excesso virou rotina e o descanso quase um luxo. Entretanto, a vida, como uma melodia divina, pede harmonia entre a ação e a pausa, entre o trabalho e o recolhimento, entre o fazer e o sentir. Vejamos o texto de José Carlos de Luca. O poeta Mário Quintana escreve que são os passos que fazem os caminhos. Portanto, sem caminhar, sem movimento, sem atitude, o homem estaciona. A vida para, a doença chega, a miséria toma conta. Mas esse movimento precisa ser ordenado, isto é, precisa ter ordem, disciplina e cadência, assim como a música, cuja estrutura é formada por uma sequência de notas e, ao mesmo tempo, por um silêncio entre elas. Nosso ritmo de vida pode, pois, ser tão acelerado, com excesso de atividades e compromissos, sem intervalos para descanso,
lazer, leituras, cultivo da própria espiritualidade, convivência com a família e amigos e até momentos sem qualquer tipo de obrigação, instantes de puro ócio. Sem essas pausas de refazimento, entramos num processo de estafa física e mental, sem que possamos acusar os espíritos sofredores pelo sofrimento que estamos causando a nós mesmos. Meus prezados irmãos, José Carlos de Luca recorda, com a sabedoria de quem compreende o coração humano, que o movimento é essencial à vida, mas precisa ter direção e cadência. Assim como a música necessita do silêncio para que as notas ganhem sentido, também nós precisamos das pausas para que nossas ações tenham propósito. Quando nos deixamos levar por um ritmo desordenado de excessos, cobranças e compromissos incessantes, o corpo se exaure, a mente se turva e o espírito se desanima. Esquecemos-nos de que a serenidade é também um dever de cuidado e que o repouso pode ser tão nobre quanto o trabalho. Reparar o ritmo da própria vida é, portanto, um ato de autoconhecimento e de amor. É reconhecer os limites e respeitar o tempo das coisas sem culpas nem fugas. O próprio Cristo retirava-se para o silêncio das montanhas a fim de renovar-se no contato com o Pai. Sigamos, pois, esse exemplo. Caminhar, sim, mas com equilíbrio. Servir, sim, mas sem nos perder do essencial, a paz interior. Ave Cristo. Nosso estimado irmão Milton Magalhães, integrante do Grupo Espírita de Palmelo, solicita nossas preces em favor de sua prima Maria José Mariano dos Santos, que se encontra internada no leito 3 da UTI do Hospital Estadual de Sumaré, em São Paulo. Rogamos a Jesus e aos benfeitores espirituais que envolvam em vibrações de amparo, serenidade e fortalecimento, favorecendo sua recuperação e restabelecimento da saúde. Vamos orar. Senhor da vida, ensina-nos a caminhar no compasso do Teu amor, sem precipitação nem negligência, mas com o equilíbrio que nasce da fé e da confiança. Concede-nos o discernimento para saber o momento de agir e o momento de recolher, o tempo de trabalhar e o tempo de repousar, o instante de falar e o instante de silenciar. Que possamos reencontrar, em meio às lutas e às urgências do mundo, a serenidade que nos une a Ti. E que cada passo dado, cada pausa vivida, seja uma nota harmoniosa na grande sinfonia da vida. Assim seja.